Olha, nós vamos falar agora sobre a situação que envolve os médicos que são credenciados ao IAPEP Saúde e que não estão atendendo pacientes por causa da falta de pagamento. Nós estamos aqui com o presidente do CRM, Conselho Regional de Medicina no Piauí, doutor Emanuel Fontes. Boa tarde, doutor Emanuel. Boa tarde. O que está acontecendo? Clínicas, hospitais, alguns médicos credenciados não estão atendendo pelo IAPEP Saúde? Olha, não tem uma determinação para que eles não atendam ainda, mas o que está acontecendo de fato é o pagamento que deixou de ter. Não está pagando setembro e outubro em clínicas e hospitais. O mais preocupante dessa situação, não só o médico em si, mas quando você deixa de fazer um repasse para um hospital, o hospital tem todos os compromissos de uma empresa. Eu estava hoje, quando fui conversar com o Marco Stein, do IAPEP, tinha um dono de uma pequena clínica falando que tomou até empréstimo agora para pagar seus funcionários e iria demitir pessoas se não fosse pago o IAPEP Planta. Então, assim, nós temos um estado muito pobre que depende desse dinheiro do Planta e IAPEP. E esse dinheiro é muito importante na economia. Sem eles... Mas questão, o IAPEP Saúde só ou Planta também? Os dois? IAPEP e Planta, são os dois. Planta. É o sistema IAPEP para e consultas e também internações. Internações. Então, os médicos não estão marcando consultas pelo IAPEP, estão sem receber há quanto tempo, doutor Emanuel? Olha, desde setembro e outubro, né? Algumas clínicas em setembro, outras em outubro, que não estão recebendo dinheiro. Agora, não tem essa determinação para eles não atenderem, né? Mas deve estar sendo uma ação espontânea. Inclusive, devido à nota que nós fizemos no CRM, eu fui chamado hoje pela manhã para falar com o Dr. Marcos Stein, que é o presidente do IAPEP. E esse colocou que tem dinheiro em caixa, realmente, como nós colocamos na nota, que existe o dinheiro, mas pelas normas, a norma brasileira de contabilidade, se não me engano, o Estado não está cumprindo isso. Então está com dificuldade técnica em a Fazenda fazer esse repasse. Mas o CRM chegou a ser procurado pelos médicos para chegar a emitir essa nota e ter esse posicionamento? Sempre somos procurados, sempre somos procurados. Então, todo o sistema de saúde, quando tem uma dificuldade de pagamento, os médicos telefonam, as clínicas telefonam, mandam WhatsApp, o que nós estamos fazendo, se nós estamos sabendo disso. Então, sim, nós somos representantes de pessoas, né? Mas vejam só, esse dinheiro, ele não representa somente os médicos, ele representa todo o sistema de saúde do Estado. Uhum. Ele é mais do que uma coisa de categoria, é mais que algo corporativista. Porque se representa um sistema que vai falir, que vai deixar de ser eficiente, então é algo importante para os CRMs também, então para toda a sociedade. A torcida é que volte tudo com certeza. ao normal, se regularize, né? Isso, a promessa que tivemos é que essa parte técnica vai ser superada, que vai ser pago até o dia 10 e dia 11 vai ser pago hospitais, médicos, laboratórios, tudo que faz o sistema funcionar. Bom, então vamos saber, já que o senhor está falando que já teve conversas com o presidente do IAPEP, nós estamos com a nossa equipe de reportagem ao vivo e vamos saber por que desse atraso. O doutor Emanuel falava aqui do mês de setembro, né? Clínicas, hospitais, médicos credenciados ao IAPEP não estão recebendo. A repórter Gorete Santos está lá na sede do IAPEP e tem as informações para a gente com o presidente. Olá, Gorete, boa tarde. Boa tarde, Nádia, Elia, doutor Emanuel, todos que acompanham o Jornal do Piauí. Como o próprio presidente CRM já mencionou, já antecipou, na verdade, foi, segundo a direção, a presidência do IAPEP, trata-se de uma questão mais técnica, um problema no sistema. Nós estamos aqui com o presidente, Marcos Stein, que pode explicar, na verdade, como funciona isso e por que está havendo esse atraso aí. Ele está aqui comigo. E pode explicar, o doutor Emanuel falou aí que desde setembro, na verdade, que esse pagamento estaria atrasado. Os servidores, tanto do Planta como do IAPEP, eles têm se descontado em folha e os recursos são garantidos. O que provocou esse atraso? Boa tarde. Boa tarde, vamos lá. Boa tarde a todos os servidores, a classe médica, que saudar o nosso presidente, o presidente do CRM, que nós tivemos aqui de manhã a convite, ele de pronto já, inclusive chegou até... antecipou o horário, tinha uma reunião marcada às 10, ele veio antes, diante da urgência do fato, realmente. Agradecer aqui a vinda dele ao IAPEP para a gente conversar. E nós tivemos uma conversa muito boa, uma conversa bastante produtiva, que a gente pôde passar o que está acontecendo. Na verdade é o seguinte, vamos lá. Nós temos aí outubro e novembro. Outubro do Planta e novembro do IAPEP Saúde, que estão por pagar. Por que existe esse atraso? Na verdade, como é que funciona o sistema?
Em janeiro, é feito todas as atividades médicas, exames, consulta, internações. Esses documentos são gerados para enviar em fevereiro para o IAPEP. A IAPEP vai apurar, pega toda a documentação, apura em março para pagar em abril. Então, na verdade, o que acontece? A gente está atrasado, estamos atrasados. Dentro dessa expectativa, já mais de um mês, que não é bom. É como o próprio presidente do CRM, a preocupação dele, inclusive na própria nota, ele explicita o fato de que 80% das clínicas, hospitais e médicos, eles estão, e claro, produzindo para o IAPEP, tem que receber isso do IAPEP. O que aconteceu? Nós temos hoje dinheiro para pagar o que a gente chama de despesa de exercícios anteriores, que são despesas que não foram feitas nesse ano, e sim produzidas em 2014. Tem um saldo ainda de setembro, é um saldo que ainda resta de setembro, que nos foi deixado do governo anterior para a gente arcar esse ano agora. Quando nós começamos o ano financeiro do Estado, foi em 23 de janeiro. Então, a gente já começou depois do mês. O que aconteceu durante esse período? As novas normas de contabilidade que estão vigentes já nesse país deveriam ter sido instauradas no Estado do Piauí de 2012 a 2014. Esse foi o prazo dado pelo próprio Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Tesouro Nacional, que os estados se adequassem às novas normas de contabilidade brasileira. Isso foi iniciado, mas não foi terminado. O que a Fazenda está fazendo? Está fazendo um esforço muito grande para adequar todo o sistema de contabilidade do estado do Piauí para exatamente absorver essas novas normas e aí nós podemos pagar tranquilamente, sem ter nenhuma implicação junto ao Tribunal de Contas, porque isso gera digamos assim, um ato informal, é um ato que não é formal fazer isso, não está dentro da norma e por isso a gente pode ser implicado, por isso ser irregularizado diante dessa situação e também até gerar um próprio prejuízo ao Estado junto ao sistema tributário, o sistema financeiro nacional. Porque eles vêm nos fiscalizar, olhando esse erro, claro que isso vai implicar até na inscrição no CALC. Qual é o nosso norte que nós fizemos? Há 2 semanas atrás, a gente já está em conversa com a Fazenda, preocupado com essa situação, exatamente porque temos ciência dessa grande importância que o IAPEP Saúde e o Planta tem no estado do Piauí. A gente vem conversando com a Fazenda, o secretário de Fazenda está empenhado juntamente com o superintendente de despesa. Hoje nós fechamos já que amanhã pela manhã, nossos técnicos aqui do setor financeiro irão se mudar para a Secretaria de Fazenda para solucionar esse problema junto. Por quê? Porque como o sistema está sendo organizado agora, que deveria ter sido feito em 2012 a 2014, não foi, eles estão trabalhando diuturnamente para resolver esse problema. Essa parte já foi prometido com relação a essa situação do IAPEP Saúde, que amanhã eles já começam a trabalhar para resolver o problema. E nós temos a certeza de que dia 10 ou mais tardar 11 de fevereiro, todos esses recursos que nós temos aqui, 11 milhões, em torno de 11 milhões do Planta e perto de 6 milhões de IAPEP Saúde, já estarão nas contas das clínicas, dos hospitais e dos médicos. Tá? Então, o que está havendo foi essa questão desse problema com essa mudança, que é uma mudança estritamente técnica, mas que está digamos, atrapalhando essa forma de regularizar a situação desses pagamentos. Regularizado isso, com certeza, isso não vai se verificar nos meses seguintes que nós temos ainda por pagar. Depois nós vamos começar a trabalhar novembro do Planta e dezembro do IAPEP Saúde. E assim por diante, a coisa vai entrar já numa regularidade melhor. Exatamente porque, você imagina, você tem 3 anos para resolver um problema, tem que resolver em menos de um mês. Quer dizer, o exercício financeiro começou dia 23 de janeiro. Nós agora que estamos aqui, dia 4 de fevereiro, né? Então, nós temos pouco tempo e a Fazenda está se esforçando o máximo que pode para solucionar isso. É uma preocupação extrema já do secretário de Fazenda e da despesa para resolver isso. Tanto é que nós estamos fazendo essa força-tarefa para solucionar esse problema e equacionar. E isso foi bom, esse contato com o presidente do CRM, que, por sinal, quero agradecer aqui a disponibilidade, toda a atenção, todo o cuidado que ele teve, de pronto ele não colocou nenhum empecilho, eu sei que ele, por médico, todo profissional liberal, muito atarefado. E ele veio aqui, nós conversamos muito tempo, explicitamos todos os pontos que nós temos, inclusive ele já nos sugeriu várias ideias, essa parceria, inclusive, nós já até estamos estreitando mais essa parceria, que nós precisamos do CRM, inclusive para os projetos que o Estado do Piauí precisa,
para melhorar esse sistema saúde, que é o IAPEP Saúde e o Planta. Ok, Nádia, você tem uma pergunta do estúdio? A Eli tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores que são beneficiários do IAPEP Saúde e do Planta também e que querem saber, principalmente aqueles que precisam de um atendimento mais emergencial, né, Eli? Um telespectador aqui, Gorete, quer saber por que os médicos só podem autorizar, por exemplo, 4 exames. Se autorizar mais, acaba sendo cortado pelo credenciamento do IAPEP. Se o paciente precisar procurar outros para autorizar o restante dos exames, como é que deve fazer? E, assim, são muitas dúvidas em relação a essa questão dos exames, Gorete. Olha, vamos lá, o que acontece? Nós chegamos aqui no IAPEP Saúde e no Planta com uma situação vigente. Qual é a situação? Cada médico, ou cada especialidade médica, ela tem a liberação de uma quantidade de exames vinculada àquela especialidade médica, certo? Por exemplo, o endocrinologista, que teve aqui o doutor Regino, teve conosco há pouco, ele tem liberado para fazer até 4 exames, diante daquela especialidade médica, certo? E ele ultrapassando esse exame, ele não pode fazer mais. Ele pode fazer uma justificativa técnica, enviar para o IAPEP, e o IAPEP libera os exames sem nenhum problema, certo? Mas nós estamos fazendo uma revisão desses parâmetros. É preciso ter um pouco de paciência, porque você imagina o seguinte, nós temos quantas especialidades médicas, nós temos que rever todas essas, por especialidade, uma por uma, tá? Trabalhar, por exemplo, em pacote. Eu tenho uns exames que custam pouco. Eu posso condensar isso num pacote só e já fica aquilo, já sai do parâmetro. Ele já esses exames eles saem daquele teto do médico, que vai melhorar esse atendimento. Nós estamos fazendo esse trabalho, a doutora Daniele Aita, que é a nossa diretora de saúde, está se reunindo com a equipe, juntamente com a doutora Aparecida do IAPEP Saúde, para rever todos esses atos médicos. Então, no primeiro momento, o que acontece? Nós chegamos com uma situação. Essa foi o que estava vigente, estava valendo. Nós estamos procurando rever todos esses passos, rever todos esses procedimentos, rever esses tetos que os médicos têm, que aqui eles chamam de banda paramédica, né? Então, todos esses tetos, para ficar mais fácil o servidor entender, isso é um teto, né? Chegou nesse teto, o médico não pode mais pedir exame, ou até, por exemplo, cada médico tem uma quantidade de consultas que podem ser recebidas pelo IAPEP Saúde no mês. Passou daquela consulta, evidentemente que o médico tem que esperar o mês seguinte, e assim por diante. Mas entenda, nós estamos fazendo uma revisão exatamente para diminuir essa frustração do servidor, né, de quando chega ao médico, ele tem, inclusive, no médico não poder passar, ele tem que procurar outro médico para poder fazer aquele exame que aquele médico não podia passar, por conta da especialidade médica dele. Está fazendo uma revisão geral, nós vamos apresentar nos próximos dias, isso leva tempo, porque nós temos que ser muito técnico, e aí eu quero chamar a atenção que nós temos hoje, na Lei Complementar 13, estabelecida que todo tipo de alteração, ou todo tipo de acréscimo de benefício que a gente vai ter, precisa ser bem calculado. Eu preciso ter isso na ponta do lápis, o custo que isso vai ter para o sistema. Porque, como o próprio CRM afirmou, isso é um grande patrimônio e todo o mercado médico de Teresina hoje, ele tem um grande cliente que é o servidor público do Estado do Piauí. Como diz a nota do próprio CRM, 80% de todo o sistema médico de Teresina, do Estado do Piauí, ele é o quê? É um usuário potencial do IAPEP e Saúde e do Planta. Então, a gente tem que trabalhar isso com muito pé no chão, na ponta do lápis, certo? Tecnicamente, nós não podemos errar, porque o erro implica no aumento substancial das contas do Planta e do IAPEP Saúde. Aí eu posso dizer, por exemplo, o seguinte, tem alguns benefícios que foram abertos, que a gente não viu nenhum cálculo feito para que eles fossem abertos. E nós vamos ter agora que segurar esses benefícios que foram impostos, rever isso, e claro, não vamos acabar, mas nós vamos rever e tecnicamente trabalhar isso ponto por ponto para que ele seja viável. Qualquer benefício que eu crie para o servidor, eu tenho que dizer de onde vem o dinheiro. Eu tenho que saber se vai aguentar o sistema aquele tipo de benefício que eu possa criar. Por exemplo, veio uma ideia hoje de uma pessoa que me procurou, de um sistema de home care odontológico. Quanto isso vai custar para mim? Dá para o sistema aguentar? Isso não vai implicar no aumento da minha despesa e possivelmente entrar num déficit? Entendeu? Então, tudo isso eu tenho que calcular. Ok, eu quero agradecer então ao presidente do IAPEP, Marcos Steiner, pelas informações aqui ao Jornal do Piauí, que a gente espera que todos esses questionamentos telespectadores eles possam ser
resolvidos rapidamente, Nádia, principalmente esse que é mais urgente, que é o pagamento, que ele já prometeu, então, que vai dar uma resposta na próxima semana. Nádia. Ok, Gorete, muito obrigada a você e também ao presidente do IAPEP, Marcos Steiner, por todas essas explicações muito importantes para quem é beneficiário do IAPEP Saúde, do IAPEP Planta, né?